Capítulo 4. A casa mal assombrada. Está na hora. Na sala de trabalho, espero minhas primeiras alunas. São 4. Na véspera, recebi uma de cada vez, para vê-las por alguns minutos, para começar a olhar como elas são, e para escutá-las. As 3 primeiras foram rápidas. A 4ª, V, falou muito tempo, incansável. Uma fala aos arrancos, as palavras estourando como fogos de artifício, parando de repente e ficando assim, um instante, enquanto atrás das pálpebras que piscam, o olhar é fixo. E depois um novo chorro de faíscas. O registro escorregadio e imprevisível. Primeiro a voz baixa, agradável, que no meio da frase, e sem relação com o conteúdo, sobe, arranha, engasga, e depois cai, como se não tivesse havido nada. Ela não procura dominar essa torrente vocal. Parece nem tomar conhecimento. Conta-me que, por sugestão do seu psicanalista, que é meu amigo, resolveu frequentar o meu curso. Palavra de analista sagrada. Fico sabendo que ela tem um trabalho interessante, mas que não a interessa. Que seu casamento vai indo por água abaixo. Que o filho que ela queria não veio. Por isso vivo comendo bombons, concluiu. Não paro de comer bombons. Fico admirada com a facilidade que ela tem para contar seu problema. Parece um artista que está lendo pela primeira vez o papel, que ainda não se encarnou na personagem. Não sei dar-lhe a réplica, mas, no seu monólogo, ela não espera nada de mim. Já de pé, despede-se e sai depressa. Depois que ela vai embora, suas vozes continuam no meu ouvido. Mas meus olhos não se lembram de nada, apenas que ela é morena. Seu palavreado formou uma espécie de cortina atrás da qual ela conseguiu ficar escondida, tornar-se invisível. Com H, amiga de uma amiga, a entrevista foi bem curta. Quando perguntei, por que você quer fazer o curso? Respondeu com leve sotaque que não consegui localizar, para perder a barriga. Mas ela não tem barriga, não tem gordura nenhuma. Foi manequim, tem pernas e pescoço esguios e extremamente rígidos. Não parece que ela tenha consciência disso, nem do jeito de esticar a cabeça para frente, quando se abaixa, que faz lembrar uma tartaruga saindo da carapaça. Como se estivesse muito à vontade, dá um belo sorriso profissional e vai embora. C, amiga minha há muito tempo, tenta contar-me, nessa primeira entrevista oficial, os detalhes de um tombo sério que deu quando era menina, e da operação de hérnia do disco a que se submeteu anos atrás. Ainda sofre disso e detesta tocar no assunto. N, vizinha do prédio, quer fazer um pouco de ginástica, por curiosidade e porque fica perto. Mas ao despedir-se acrescenta que havia esquecido de dizer que às vezes sente dores nas costas e chega a precisar, várias vezes por ano, de alguém que trate de suas vértebras. Como aprendi na escola a importância da patologia vertebral, parece-me evidente que devo cuidar principalmente da minha amiga C e da vizinha N. E eis que chegam as 4, de malha e pullover liso. Só V está com um pullover preto listrado de zigue-zagues brancos. Faz doer a vista. E são os olhos dela que piscam. Entra com cuidado na sala vazia. Estou com tontura, diz. Será que a sala está clara demais? Depois de se espreguiçarem um pouco, peço que deitem no chão. V solta um enorme suspiro de alívio. Será que deitada ela encontra a segurança relativa do divã do analista? Peço que cada uma imagine a marca côncava que o corpo imprime no chão. Acaba o alívio de ver. As pálpebras batem. Irritada, levanta o ombro. Dá-lhe um tapa e empurra-o contra o chão. De repente, senta-se e fica encolhida, apertando os dedos do pé esquerdo com as 2 mãos. Estou com cãibra. Sempre tenho isso. De noite chego a acordar. Que é que isso quer dizer? De onde vem?
Fica espantada porque eu não sei. As outras alunas caladas continuam a procurar no chão um lugar onde se alinhe o corpo. Minha amiga C tirou os óculos. Fico emocionada ao vê-la assim, de olhos fechados, com expressão de fervor. Mas os males de ver acabam por dominar. Por causa de seus dedos do pé pateticamente espetados, sentamo-nos para trabalhar as articulações dos dedos e dos pés. Tento estabelecer um ritmo lento, uma progressão gradativa dos movimentos. Porém, não consigo resistir à agitação de ver, e os movimentos acabam sendo feitos mais depressa do que eu queria. No último movimento, em que se estica a parte posterior das pernas, assim como um gato que ao espreguiçar se mostra as garras, V parece enfim um pouco mais calma. Mas desde que a aula acaba, temos direito a uma verdadeira explosão verbal. O máximo. Ficamos sabendo, entre outras coisas, que ela é ao mesmo tempo dona e escrava de 2 gatas. Eis porque a imagem das garras a interessou. Enquanto as 4 se arrumam na outra sala, escuto ainda a voz de V dominando a conversa, e continua mesmo depois da saída delas, através da porta fechada. Sozinha, no silêncio, tenho a impressão de ter falhado, de ter sido tapeada. Eu, que tinha a intenção de me concentrar naquelas que sofriam de verdade, deixei que toda a atenção se concentrasse numa moça que nem se queixara de dor. E eu continuava incapaz de ter uma ideia precisa de seu corpo. O olhar intenso fixo em mim, como se quisesse interceptar o meu olhar. O pullover que doía na vista, a constante agitação vieram juntar-se à armadura verbal. Sem palavras, o corpo dela grita através das câimbras, do piscar de olhos. Que verdade abafada, recôndita, acha ver, que querem arrancar-lhe. Que segredo defende com tanta sofreguidão. Horas mais tarde, ainda continuo insatisfeita com o desenrolar da aula e com dores nos braços, ombros, pernas. E no entanto só me lembrava de ter usado a voz. Imóvel diante das alunas, não tinha nem me virado, como a mãe que nem por um minuto tira os olhos de cima dos filhos pequenos, de medo que se machuquem ou que surja um perigo imprevisível não se sabe de onde. E se meu trabalho fosse de fato perigoso? Sei perfeitamente, porém, que esses movimentos não exigem força muscular, não oferecem nenhum perigo para o corpo. Só bem mais tarde é que fui compreender essa primeira impressão meio vaga de estar me metendo num domínio perigoso. Ia me deitar mais cedo, quando toca o telefone. Uma voz de mulher que diz estar com um torcicolo doloroso. Não reconheço a voz. Se fosse N, minha vizinha, não seria surpresa, mas é H. Chega rapidamente à minha casa. A sua bela máscara de manequim exprime cólera em vez de dor. Ao examiná-la, percebo que, além dos músculos do pescoço e ombro, também os das costas e pernas estão reteçados. Enquanto tento desmanchar os nós dos trapézios da nuca, bem contraídos do lado direito, ela me pede que não faça cerimônia, que faça o que for preciso, porque ela deve estar em forma no dia seguinte. Ela tem que estar. Por quê? Porque deve levantar cedo, deve fazer feira, deve fazer o almoço, deve ir buscar a filha na natação. Ela estava de férias? Não, ela mora com minha mãe, mas no último sábado do mês ela tem que vir à minha casa. Não gosta, chora para não vir, mas tem que vir. Ah! Tenho que recebê-la e atira-me em seguida. Não pense que acho divertido. E fica esperando minha reação. Continuo tratando dos nós da nuca. Ela recomeça. O que mais me dá nos nervos, como você diz, é ter que comprar a comida e cozinhar. Você faz os pratos que ela prefere? De jeito nenhum. Ela tem que comer de tudo. Fico imaginando H na feira
hesitando em cada banca, procurando escolher as coisas menos gostosas. Pode fazer com força, repete. Amanhã você sabe. Tenho que, ela tem que. Essa moça que parece dona de uma vida livre está amarrada pelo dever, a tal ponto que até o corpo se imobilizou. Você tem torcicolos com frequência? Não. Em seguida, não sei, não presto muita atenção, mas tenho sim, uma vez por mês. Nem sei, talvez mais. Para mudar de assunto, digo-lhe que tem um sotaque bonito, mas que não consigo reconhecer. Ninguém consegue. Longo silêncio. E depois, sem que lhe faça perguntas, conta-me que nasceu na Áustria e foi criada na Argentina. A austríaca, precisa ela. Muito mais do que o pai, foi a mãe que lhe ensinou a disciplina. Aprendeu a mergulhar na água gelada, a andar horas seguidas embaixo do sol escaldante, a dormir no chão, a atravessar o imenso jardim de noite sem lanterna, a não fazer caso das machucaduras, a nunca chorar. Eu nunca tinha medo de nada, nem das hienas que uivavam de noite. Não tem queixas contra esse tipo de educação. Fala disso com orgulho, enquanto minhas mãos sentem de novo enrijecer-se os músculos que tinha acabado de amaciar. Eu só tinha medo de cobra, e havia uma porção. Ainda, minha filha tem medo de tudo. Até minha mãe não consegue nada com ela. Que idade ela tem? Já tem 5 anos. Acho que não há mais jeito. Ela fica calada e eu também. Como explicar a esta mulher que a rigidez de seus músculos é indissolúvel da rigidez dessa educação de que ela se orgulha e que quer impor à filha? Ela se diz satisfeita, mas o corpo protesta. Ela estaca diante dos obstáculos que ela se obriga a ultrapassar. Ela pensa que gosta de si mesma. Só vê como imperfeição no corpo uma barriga que não existe. Como fazer-lhe compreender que não gosta dela mesma e que não pode gostar nem de si, nem da filha, enquanto não tomar consciência do próprio corpo amordaçado e que também acha que tem que domar. Mesmo se essa explicação pudesse ser compreendida e aceita intelectualmente por H, as coisas ficariam na mesma. Meu único trabalho consistia em ajudá-la a reconhecer a rigidez de seu corpo. Concordou em vir regularmente. Os torcicolos ainda foram frequentes durante 1 ano, mas nunca com a mesma violência. No decorrer dos meses de trabalho que fizemos juntas, parecia-me às vezes que a máscara de desafio era substituída por uma expressão de introspecção, de verdadeira indagação. Eu não lhe fazia perguntas, mas quando olhava para ela, pensava na citação de Wilhelm Reich. Toda rigidez muscular contém a história e a significação de sua origem. Quando ela é dissolvida, não só a energia é liberada, mas também traz à memória a própria situação infantil em que o recalque se deu. E o perigo que senti ao terminar a primeira aula, será que também era da memória que ele iria surgir? Desde as primeiras experiências profissionais e através de anos de trabalho, constatei que todo novo aluno tem do corpo uma consciência parcial, fragmentária. Um pé não sabe por onde anda o outro. Diz-se para fazer pouco de alguém. Ora, na prática, a dissociação, não apenas dos membros, mas de todas as partes do corpo, é habitual e considerada como normal. Não sabemos como agem as partes do corpo entre si, e também não sabemos como se organizam, quais são suas funções e verdadeiras possibilidades. Adquirimos, desde cedo, um repertório mínimo de gestos, nos quais não pensamos mais. Durante o resto da vida, repetimos esses movimentos sem criticá-los, sem lembrar que são apenas uma amostra de nossas virtualidades.
como se tivéssemos aprendido só as primeiras letras do alfabeto e ficássemos satisfeitos com as poucas palavras que com elas podem ser formadas. Nesse caso, não só o vocabulário seria reduzido, mas também a capacidade de pensar, raciocinar, criar. Quando alguém usa apenas uma centena de palavras, dentre as que compõem sua língua, é considerado débil mental. Ora, quase todos nós usamos no máximo uma centena de variações, dentre os 2.000 movimentos, no mínimo, dos quais o ser humano é capaz, mas nunca levaríamos a sério quem nos dissesse que somos débeis motores. Se não sentimos estar em relação com o nosso corpo, não será porque não percebemos a relação das partes do corpo entre si? Quanto à relação entre a cabeça e corpo, a ruptura é quase sempre total. Daí a falsa noção de separação entre poderes psíquicos e físicos. Para muitos, a cabeça é a cabeça e o corpo é o corpo. E não só isso, o corpo é praticamente o tronco que tem 4 membros, que lhe estão ligados, não se sabe bem como. Não temos bem consciência de que a cabeça está ligada à coluna vertebral, assim como os braços e as pernas. Cabeça e membros fazem parte do corpo ou são meros apêndices. Por isso, ignoramos que seria possível aumentar nossas capacidades intelectuais se descobríssemos primeiro como nos orientamos no espaço, como organizamos os movimentos do corpo. Nem nos passa pela ideia que, se melhorarmos a velocidade e a precisão dos impulsos nervosos entre cérebro e músculos, melhoraremos também o funcionamento do cérebro. Não costumamos também fazer a ligação entre corpo e cabeça, enquanto centro metafórico de nossas emoções e lembranças. Admitimos, é claro, que é preciso tempo e maturidade para saber o que se passa em nossa cabeça. Passamos a vida toda pensando nesse assunto, mas o corpo, que não é menos misterioso, que não deixa de ser nós mesmos, que de fato é indissociável da cabeça, só é objeto de perguntas superficiais e mal feitas. A rigidez do corpo, as limitações que ela nos impõe, não só nos causam mal-estar, mas chegam a fazer-nos sofrer. Sozinhos, é-nos quase impossível analisar e descobrir as causas reais desse mal-estar. A origem é camuflada por um detalhe que absorve toda a atenção. Barriga proeminente, um ombro mais alto do que o outro, um dedo do pé dolorido, ou então a gente é nervosa, tem insônia ou má digestão. Às vezes, uma única árvore esconde toda a floresta. Por conseguinte, o desejo profundo de quem vem fazer ginástica quase nunca corresponde à demanda expressa. Examinemos as demandas mais comuns: perder a barriga, fazer exercícios, porque a vida sedentária não é nada saudável, pôr-se em forma para as férias. Perder a barriga. Se as pessoas concentram toda a atenção na barriga, é porque só enxergam isso. Literalmente, os olhos humanos são colocados de tal jeito que o olhar se dirige para frente e para a face anterior do corpo. Basta que a barriga seja um pouco saliente e já estamos vendo, quase sempre, seja grande ou não. Nós a consideramos exagerada. Por quê? Voltemos a H, que queria perder uma barriga que só existia, a bem dizer, na cabeça dela. Vimos como esse corpo se revoltava contra a educação imposta pela mãe. E como, através da atitude para com a filha, H negava sua própria maternidade. Será que, para ela, barriga queria dizer mãe, e que de fato ela estava procurando livrar-se da influência e da presença materna? Não vamos tirar conclusões apressadas, mas também não deixemos de fazer perguntas.
principalmente quando se sabe que milhares de mulheres vivem sonhando com o aplanamento da barriga. Elas enxergam a barriga, que é naturalmente arredondada, como sendo obesa. Dizem que por causa da moda estão dispostas a tudo para conseguir o que, por definição, não podem ter: uma barriga de homem. Quanto aos homens, ficam muito humilhados se tiverem uma barriga de mulher. Será que esse desejo de serem como uma tábua não é para que, ao olharem para baixo, possam ver o sexo ereto? Mas essa tão sonhada imagem achatada, que talvez corresponda a nossos medos escondidos, exprime também os limites de nossas percepções. As interessantes experiências de Paul Schilder, que pratiquei muitas vezes com os alunos, mostram que nos vemos em 2 dimensões e não em 3. A experiência consiste em pedir a alguém que se descreva como se estivesse de frente de si mesmo e vendo-se do exterior. A descrição vai sempre referir-se a uma imagem fixa, sem peso e volume, como reflexo num espelho mal iluminado, ou como uma antiga foto tremida, tirada há muito tempo. Assim, querer ser achatado como uma tábua corresponde à limitada percepção visual que temos de nós mesmos. Será que uma percepção mais profunda não poderia levar-nos ao corpo plenamente desenvolvido? Para saber qual é a nossa capacidade, nosso conteúdo potencial, não é preciso que consideremos como volume? Centro de gravidade do corpo, ponto de convergência de vários eixos, núcleo vital onde a alimentação se converte em energia, primeiro laço, através do cordão umbilical com a vida, o ventre só parece respeitado pelos orientais. No Ocidente, esse centro tornou-se alvo de desprezo. Consideramos a cabeça como lugar soberano do corpo. Seguem-se coração, pulmões, a parte chamada nobre. E depois as vísceras, ventre, órgãos genitais e o nervo pudendo, vergonhoso como é chamado em francês, que os percorre, a parte inferior. Quanto mais nos orgulhamos de ter pensamentos e sentimentos elevados, tanto mais preferimos ignorar nossas sensações baixas. Custa-nos ter que reconhecer o ventre quando se mostra, ao nosso olhar ou quando se manifesta através da dor. Lembro-me dos conselhos de um professor de boas maneiras que tínhamos no internato. Se durante um jantar vocês sentirem cólicas ou outras dores de barriga, é preferível levantar da mesa segurando a cabeça, como se estivessem com enxaqueca. Distúrbios digestivos, prisão de ventre, úlceras, inúmeras são as doenças psicossomáticas que se situam na parte inferior. Tomamos consciência da barriga porque a vemos e também porque nos faz sofrer, pois a vista e a dor são os 2 principais meios de percepção para quem tem do corpo uma consciência parcial. Essa série de considerações não procura, todavia, excluir o fato de que existem barrigas, com efeito, disformes e flácidas, bem como a vontade legítima de procurar diminuí-las e torná-las firmes. Mas o que se faz para isso? Deitados e com as pernas erguidas, pedalamos, fazemos tesouras, ou então, de bruços, erguemos e abaixamos o abdômen, insistindo em exercitar apenas os músculos abdominais. Os famosos abdominais, fixando-nos só neles, conservando, pois, a visão fragmentária do corpo. O que acabamos quase sempre conseguindo é prejudicar a região lombar. É claro que à força de pedalar centenas de vezes, você pode chegar a ter uma barriga rija. Mas na medida em que os exercícios os forçam a dobrar as costas, que por sua vez empurram a barriga para frente, você vai ter uma grande barriga rija. Além disso, a rigidez só se conserva se você não parar os exercícios, isto é, se você continuar a prejudicar as costas. Por quê?
porque você só tem consciência do efeito, barriga flácida, sem buscar mais além a causa. De fato, não é a barriga que merece toda a atenção. O mais urgente é desfazer as contrações das costas. Só depois de conseguir soltar os músculos das costas é que você verá a barriga desaparecer. No capítulo seguinte, haverá explicações mais completas a respeito das costas, essa parte que você desconhece, que escapa ao seu olhar e, portanto, fica fora de controle. Essa parte que os outros veem sem que você saiba o que ela revela de você. Mas, desde já, comece a compreender a interdependência dos músculos anteriores e posteriores, fazendo esta simples experiência. Coloque-se de pé, pés paralelos e bem juntos, os dedões encostando-se e os lados internos do calcanhar também. Verifique se os pés estão bem no eixo que corresponde ao meio do corpo. Deixe cair a cabeça para frente. O alto do crânio deve conduzir o movimento, fazendo com que a nuca se incline e que o queixo fique perto do externo. É fácil dizer, mas você vai ver como um movimento tão elementar não é fácil de realizar. Ou a cabeça simplesmente não obedece e não cai de jeito nenhum, ou então a nuca não chega a despregar dos ombros. Ou ainda, se a nuca consegue dobrar-se, como o pescoço de cisne ou do cavalo, sentimos repuxões e até dores nas costas todas. Se você conseguir inclinar a nuca, deixe solta toda a parte superior das costas. Os braços devem ficar caídos para frente, como os de uma marionete. E já os pés querem afastar-se. Por quê? Para restabelecer o equilíbrio aparentemente. Mas há uma explicação mais exata que será dada adiante. Por enquanto, mantenha os pés encostados e continue a abaixar a cabeça, mas sem forçar. Não faça vai e vem para conseguir chegar mais longe. Deixe-se simplesmente abaixar, como se as costas fossem aos poucos puxadas pelo peso da cabeça. Veja até onde chegam as mãos pendidas, até o joelho, até a canela, até o tornozelo, até o chão. Se as mãos encostam no chão, olhe para os joelhos. Aliás, o olhar não pode estar longe. É bem provável que um joelho esteja virado para o outro, e lá estão os dois virados para dentro. Examine os pés. Os dedões se separam, acentuando um eventual hallux valgus ou joanete. As palmas da mão estão no chão, espalmadas. Bem no eixo do corpo, os joelhos estão juntos, firmes e voltados para frente. As pernas estão retas com os joelhos a prumo do astrálago e a cabeça está solta, largada. Então, bravos, tenho certeza de que sua barriga está achatada, firme, sólida, e de que toda a musculatura dorsal está flexível, distendida. Mas talvez você tenha desistido há pouco, quando descobriu que lhe faltam 20 ou 30 centímetros. Talvez você tenha pensado, sou mesmo pesadão, e daí? Daí a rigidez que você sente nas pernas é a mesma do conjunto da musculatura posterior, desde a base do crânio até a planta dos pés. Não é na parte da frente que você está encolhido, mas sim na de trás. Os desvios dos joelhos e das articulações dos pés estão de prova. Os ossos enviesam-se quando os músculos se encolhem e as articulações deformam-se quando essa retração se torna rigidez permanente. Esse encurtamento de toda a musculatura dorsal é a causa da barriga saliente que você detesta. A tensão da parte posterior da coxa é a causa da respectiva parte anterior ser mole e fofa, coisa de que você também não gosta. Sem belos quadríceps, ninguém consegue ter um belo porte. E a rotação interna dos joelhos é a causa dessas placas de gordura dos quadris, que nenhuma massagem consegue desfazer de maneira definitiva. Se você é balofo na frente,
é porque é tenso demais atrás. Tais conclusões talvez o surpreendam. Darei maiores explicações no capítulo seguinte. Creio, porém, que você já começou a compreender que os exercícios clássicos para enrijecer coxas ou barriga conseguem justamente o efeito oposto ao que pretendem. Entendeu que não pode trabalhar separadamente a parte do corpo que tem, na aparência, mais necessidade? Pelo contrário, o defeito é apenas efeito de uma causa que se situa noutro lugar, quase sempre escondida, porque está literalmente nas suas costas. Perceber-se de forma fragmentária faz com que você fique tão vulnerável quanto o avestruz e tira-lhe a possibilidade de devolver todos os recursos de flexibilidade e beleza do corpo, que permanece, quer você saiba ou não, uma unidade indissolúvel. Ao apalpar os músculos e ao procurar perceber lentamente o que você sente, você começou a conhecer o corpo de maneira mais completa do que quando usa apenas o olhar. Talvez uma rápida explicação da organização e da simetria do corpo possa ajudar você a melhor compreendê-lo. Confesso que foi graças ao desenho de um homem ou de uma árvore feito por meu filho de 7 anos que consegui compreender a analogia entre membros superiores e membros inferiores. Temos um osso no braço, o húmero, cuja cabeça humeral se articula com a omoplata, e um osso na coxa, o fêmur, cuja cabeça femoral articula-se com o osso ilíaco da bacia. O antebraço e a perna têm 2 ossos cada um. A mão é feita de 27 ossos e das articulações correspondentes, que lhe permitem ampla gama de movimentos com maravilhosa precisão. O pé é feito de 26 ossos e das articulações correspondentes, que normalmente também lhe oferecem inúmeras possibilidades. Mas quanta gente tem mãos duras, desajeitadas, e pés que parecem feitos de pedra, verdadeiros pedestais. Assim, como os ramos da árvore, as extremidades do tronco humano ramificam-se e vão afinando. Caixa craniana, caixa torácica, bacia, além do nome de recipientes, têm em comum o fato de estarem todas 3 articuladas com a coluna vertebral. E a coluna vertebral? Que mistério para a maioria das pessoas! Chegamos a saber que temos 33 vértebras, porque lemos ou ouvimos falar disso. Mas quando pedimos a alguém que se deite no chão e diga quantas vértebras sentem encostar, a resposta varia quase sempre entre 2 e 1 dúzia. Esquecemos que a coluna vertebral começa no crânio, sustentado pela primeira vértebra, o atlas, e que a nuca e suas 7 vértebras fazem parte da coluna. A região dorsal, com suas 12 vértebras, onde se articulam os 12 pares de costelas, também é bastante ignorada, a menos que algumas vértebras mais salientes se tornem dolorosas. A região lombar parece a mais conhecida, com certeza, porque é a que dói mais. Mas em geral ela se apresenta arqueada e de modo algum suas 5 vértebras encostam no chão. O sacro sim encosta. A gente fica até em equilíbrio doloroso e instável sobre o sacro, mas no minúsculo cóccix, nem de longe, a não ser que a gente leve um tombo e caia sentado. Entretanto, ele é, com frequência, maltratado e apresenta formas estranhas, como um anzol ou saca-rolhas, que afetam o resto da coluna. Raros são aqueles que percebem as semelhanças entre cabeça e bacia, ambas arredondadas e capazes de encontrar-se harmoniosamente, uma voltada para a outra, deixando à mostra todas as apófises espinhosas, se não forem impedidas por alguma zona morta. Às vezes, os que começaram a trabalhar o corpo ficam com medo, só eles sabem por quê, e desistem. Está certo,
tenho uma percepção fragmentada do meu corpo, azar meu, mas não chega a ser uma doença. Não procuro contradizê-los, não assumi o papel de convencê-los ou de impor-lhes conhecimento, mas às vezes fico com vontade de dizer-lhes que justamente a percepção parcial do corpo assemelha-se a uma doença, a doença mental. O que no ser normal chamamos de fragmentação das percepções corporais pode tornar-se patológico. Não só o doente não tem a consciência do corpo como unidade, como lugar preciso e homogêneo, mas ainda percebe as partes do corpo como seccionadas, fisicamente separadas uma das outras. Assim, sentado numa poltrona, ele pode soltar um grito de dor porque seu pé acaba de ser esmagado por um carro na Place de la Concorde. Ou então pode pedir que enterrem seu braço que morreu enquanto ele dormia. É claro que quem não tem consciência do corpo como totalidade, ou cujo corpo comporta numerosas zonas mortas, não é forçosamente um esquizofrênico em potencial, mas é certamente um doente potencial na medida em que ignora certas partes do corpo que para ele não existem, que para compensar abusa de outras e bloqueia a livre circulação de energia necessária ao seu bem-estar. Mas talvez o mais grave é que a sua doença incipiente, dissimulada e quase sempre não percebida, é contagiosa. Os parentes, especialmente os filhos, são os mais vulneráveis. Quantas deformações, ombros caídos, cabeça meio torta, acentuação das curvas da coluna, andar de pata-choca, que consideramos hereditárias, não são, de fato, resultado do mimetismo da criança. Recusar-se a tomar consciência do próprio corpo não equivale a furtar-se a responsabilidade ainda maior do que a que temos em relação a nós mesmos. Mas não são apenas os que têm consciência de sofrer de mazelas comuns que abandonam o trabalho sobre o corpo. A desistência mais dramática da minha experiência foi a de Anne, mulher de 50 anos. Ela padecia de grave deformação da coluna vertebral, que lhe provocava um enorme calombo, dolorosos distúrbios digestivos, pernas violáceas, olhos inchados, terríveis enxaquecas que a punham de cama. Anne suspendeu nosso trabalho no momento exato em que se tornou evidente que ela podia ficar boa. Desde o início parecia que ela me desafiava a conseguir melhorar seu estado, mas ao mesmo tempo comportava-se como se já tivesse ou sempre tivesse tido um corpo normal. Com um olhar distraído, a voz indiferente, ela só falava de moda, dos novos vestidos que comprara, das festas sociais, do próprio corpo. Nada tinha a dizer. Não era assunto, não era o assunto. Eu a tratava segundo o método Mézières, do qual falarei no capítulo seguinte. Por enquanto, digamos simplesmente que é um método natural que exige do doente a consciência do corpo, sua total colaboração. Mas Anne parecia ausente do corpo, a ponto de nunca admitir que sentia dores, mesmo quando eu sabia que minha ação sobre seu corpo devia estar sendo extremamente dolorosa. Diante da gravidade das deformações e da falta de participação de Anne, fui obrigada a contratar uma assistente que substituísse em parte a presença da própria Anne. Depois de um ano de trabalho semanal, conseguimos restabelecer quase completamente a circulação sanguínea das pernas, revigorar a pele seca e escamosa das costas, diminuir os distúrbios digestivos e reduzir a violência e frequência das enxaquecas. Em cada etapa desses progressos, Anne tornava-se mais agressiva. Parecia que estava zangada com o próprio corpo, porque apesar dela, ele colaborava, porque na luta árdua que travávamos cada semana, o corpo estava do meu lado do que do dela. No fim do segundo ano de tratamento, tornou-se evidente que a curvatura acentuada da coluna ia se modificando. Anne tinha crescido 1,5 centímetros,
quando me contava que fora obrigada a mandar encompridar os vestidos. Parecia acusar-me. Dizia ainda que eu a fazia perder 2 horas na estrada para cada hora que passava em minha casa. Um dia houve uma sessão em que as coisas tomaram um rumo decisivo. O corpo começava a ceder a nossos esforços. Conseguíamos, por breves instantes, conservá-lo reto. Cheia de alegria, disse-lhe que estávamos prestes a recolher os frutos de tanto trabalho, que nas próximas sessões as transformações seriam visíveis e irreversíveis. Tal encorajamento teve, ao que parece, efeito contrário. O fato é que no dia seguinte telefonou-me para dizer que não viria mais, que estava muito ocupada e que essas 2 horas de estrada... Durante muito tempo procurei compreender. Disse-me que o conflito era dela, que se passava dentro dela e que eu não tinha nada a ver com isso. Mas sentia-me atingida, frustrada e mesmo culpada. Como se eu tivesse sido uma intrusa numa casa assombrada por fantasmas que defendiam seus poderes com unhas e dentes. Fiz-me inúmeras perguntas sobre o papel que desempenhei nessa batalha obscura e ambígua, que ela precisaria ter perdido para triunfar. Batalha na qual ela parecia me considerar não como aliada, mas como adversária, que só poderia ser ludibriada com astúcia. Cuidado com o corpo, disse-me há muito um psicanalista que assistira às minhas aulas. Nosso corpo pertence ao domínio da mãe. Quando você procura abordar o ser pelo corpo, você entra diretamente nas camadas arcaicas da personalidade. Transferência contra transferência. As etapas da relação paciente-psicanalista são codificadas. É preciso passar por elas. Mas no trabalho com o corpo, no trabalho essencialmente não verbal, que palavras usar? Que código será o adequado, senão o secreto indivisível das sensações? Fazer exercícios porque a vida sedentária não deixa a gente sentir-se bem. Já vimos como a percepção do próprio corpo é parcial. Contamos, sobretudo, com os nossos olhos, com as sensações de dor e contato, para obtermos informações sobre nós mesmos, porque censuramos nossas sensações e diminuímos aos próprios olhos nossas reais dimensões. Temos a impressão de não existir suficientemente. Quanto mais desconhecemos o corpo, mais desconhecemos a vida. Não tendo a posse do corpo, não podemos dele gozar. Falta-nos confiança. Há tanta coisa que não ousamos fazer. Sentimos-nos incapazes e com frequência temos razão. Insatisfeito conosco, o que fazemos? Em vez de aprofundar o conhecimento do corpo e de percebê-lo de dentro, acrescentamos-lhes elementos na superfície. Roupas, principalmente. Temos o máximo cuidado de escolher o que nos assenta melhor, o que favorece a nossa imagem, o que disfarça os defeitos do corpo e chega a compensá-los. Em vez de trabalhar o próprio corpo para desenvolver-lhe a elegância natural, contamos com o trabalho de desenhistas que nos oferecem uma elegância de confecção. Em vez de investir no corpo, investimos na roupa. Em vez de usarmos a roupa, é a roupa que nos usa, que nos sustém e que se encarrega de dar aparência de unidade, o estilo. Com os músculos atados, movimentos acanhados, sentimos-nos mal no corpo. Procuramos, então, extravasá-lo, prolongá-lo para receber uma imagem mais alentadora. Fazemos isso quando estamos sós e, mais ainda, quando elaboramos nossa imagem para aparecer em público, pois a própria imagem encontramos-la também e, às vezes, principalmente no olhar dos outros. Assim, para sermos olháveis, usamos saltos altos, penteados que ultrapassam a forma da cabeça, joias brilhantes, cílios postiços, seios postiços, sorrisos postiços sinteticamente coloridos. Mudamos o contorno da boca, alteramos a voz,
Adotamos o andar de determinada artista de cinema. Passeamos com o cachorro escolhido, conscientemente ou não, para mostrar a imagem que temos de nós, ou com crianças vestidas e adestradas com essa mesma finalidade. Procurando por todos os meios animar o exterior do corpo, conseguimos cada vez mais nos afastar do centro. A imagem que nada exprime não pode ser bela, diz Elliot Farr. Quando a imagem do corpo exprime apenas outra imagem, tirada do cinema ou de um figurino, não pode ter beleza, porque está afastada da realidade, da expressão autêntica. Expressão, aliás, que procuramos dissimular, mas é justamente nesse esforço para nos esconder, proteger, que revelamos toda a nossa vulnerabilidade, porque a imagem que pensamos projetar não é forçosamente a que o outro recebe. Entre nossa intenção e o efeito que realmente produzimos, há quase sempre uma distância. Na máscara imperfeita, o outro só vê nossa necessidade de usar máscara, necessidade de nos mostrarmos diferente do que somos. Pensamos enganar, mas somos nós que vivemos enganados, acreditando que os outros nos veem como desejaríamos ser vistos. Na verdade, por trás dos enfeites, continuamos a nos sentir mal. Por não sentir o corpo, dizemos que não nos sentimos bem. Esse duplo sentido significativo existe em várias línguas ocidentais. Queixamo-nos porque nossa relação com os outros é superficial. Achamos que eles são fechados, inacessíveis, mas de fato, nós o percebemos tão mal quanto a nós mesmos. Se não conseguimos atingir o outro profundamente, não será porque flutuamos na superfície de nossa própria realidade? Se acusamos o outro de não saber ou de não querer colocar-se em nosso lugar, não será porque nosso lugar é mal definido, nosso espaço mal preenchido, porque estamos numa falsa posição em relação a nós mesmos? É frequente atribuir nosso mal-estar à vida sedentária. Apesar da rigidez e falta de sensações terem origem bem antes disso, não estamos de todo enganados. A imobilidade é, com efeito, um grande obstáculo à percepção do corpo, e carregamos partes do nosso corpo que não se mexem há anos. Quanto mais tivermos zonas mortas, menos vivos nos sentiremos. É só através da atividade que nossas percepções sensoriais podem desenvolver-se, mas não de qualquer atividade, não da atividade mecânica, da repetição do mesmo movimento dezenas de vezes. Isso só serve para exercitar a teimosia, para nos embrutecer. O movimento só serve como revelação de nós mesmos quando tomamos consciência de modo pelo qual ele se realiza ou não. O caso de B, um dos meus primeiros alunos, serve para ilustrar vários aspectos desses problemas. Ao perguntar-lhe, por que o senhor quer fazer o curso? Esse homem de 40 anos respondeu, porque não me sinto bem. O que lhe deve ter parecido incompleto, pois acrescentou, às vezes tenho o lumbago. Deitado no chão, tamborilava nervosamente o estômago. Seu mal-estar estava estampado ao longo de todo o corpo, que mantinha um contato mínimo com o solo. Retesados, os músculos posteriores das pernas deixavam um espaço atrás dos joelhos. Das nádegas aos ombros, ele só encostava o sacro e as omoplatas. Fiquei admirada com a posição da cabeça, o queixo voltado para o teto e a nuca em semicírculo. Pedi-lhe para rodar a cabeça da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, procurando sentir o peso da cabeça no chão. Tempo perdido, não conseguiu mexê-la, nem sentir-lhe o peso. Está vazia, disse-me. Para fazer qualquer movimento, sua cabeça tinha que se levantar. O movimento parecia doloroso. A tal ponto, os músculos do maxilar e da nuca estavam contraídos. Pedi-lhe que esticasse os braços e estirasse os dedos.
Sentiu imediatamente formigamentos insuportáveis nas mãos. Pedi-lhe que abanasse os ombros. Não se mexiam, apesar dele fazer grandes esforços. São de pau, comentou. Contou que fora educado numa família onde as crianças eram proibidas de encolher os ombros. Trabalhamos lentamente por muito tempo os ombros. B fechava os olhos, com o rosto sério, procurava fazer uma viagem de volta ao tempo. Deu um sorriso quando, ao terminar a sessão, pedi-lhe que mexesse os ombros. Apesar de muito tênue, ele percebeu a diferença. Agora parece que meus ombros estão lubrificados, disse. Foi o primeiro passo de um longo trabalho, no qual B, que no início só tinha consciência de um mal-estar geral e de um lubago ocasional, descobriu através dos movimentos precisos que o corpo inteiro estava endurecido, insensível. Quis até procurar saber quais eram os motivos disso. Durante uma sessão individual, enquanto juntos observávamos quão reduzidos eram os movimentos de seus braços, no sentido de afastá-los do corpo, devido à retração dos peitorais, B contou-me que sempre tivera vergonha de ter um tórax estreito. Só usava paletós com enchimentos nos ombros. Uma vez ainda jovem, passou uma manhã inteira na beira de uma piscina sobre um sol de rachar, sem tirar o paletó de tweed, apesar de todos insistirem com ele para se pôr à vontade. Apaixonado pela moça que morava nesse palacete, não queria que ela lhe visse os ombros. Desde que tomou consciência de como era tenso, não soube mais como manter a cabeça. Não lhe era possível conservar a rigidez de outrora, mas estava ainda longe de chegar à naturalidade. Tenho a impressão de estar sentado entre duas cadeiras, dizia. Quanto ao formigamento das mãos, atribuía essa manifestação nervosa ao fato de querer esconder-se por ser obrigado a usá-las, delas atraírem a atenção dos outros sobre ele, com os movimentos que faziam no ar. Quando podiam ficar paradas, ele deixava de pensar nelas, mas quando precisava usar essas extensões, elas formigavam em forma de protesto. É verdade que a tomada de consciência é um primeiro passo para o bem-estar, mas que não confere de imediato conforto. O trabalho pode ser longo e penoso. O prazer e a alegria de viver são impensáveis sem luta, sem experiência dolorosa e sem conflitos desagradáveis consigo mesmo, dizia Reich. O trabalho com B ainda não terminou, mas como ele afirma, na vida estou cada vez menos fazendo de conta. No meu trabalho, não procuro interpretar o comportamento ou as descobertas do outro, e é importante que ele não conte comigo para dar interpretações. Acontece, porém, que meus alunos contam que, depois de terem começado a morar no próprio corpo, sentem-se prontos para iniciar uma psicanálise. Outros, já em análise, anunciam às vezes que tomaram uma decisão, ou que a análise, há meses emperrada, vai terminar. Seja como for, a existência simultânea de distúrbios psíquicos e físicos na pessoa é inegável, mas cabe a cada um, a seu modo, descobrir essa ligação. Só posso mostrar uma das vias, a consciência do próprio corpo. Como nos sentimos mal, procuramos proteger-nos pelas aparências. Também nos protegemos ficando em casa. Como não nos sentimos em casa no nosso corpo, valemos-nos de um quadro familiar para nos abrigarmos. Quem não conhece pessoas seguras de si mesmas, contanto que possam atender no próprio escritório, atrás de sua mesa de trabalho, pessoas que são a alma da festa, contanto que a festa seja na sua casa. Acontece com frequência que, para quem vem fazer pela primeira vez um trabalho corporal, já custa bastante ter que vestir uma roupa estranha, ficar descalço, deitar no chão, estar numa sala desconhecida. Um dos exemplos mais dramáticos foi o de um diplomata de certa idade, muito educado e extremamente elegante. Vestiu o short imaculado de ginástica,
Deitou-se no chão e, imediatamente acometido de náuseas, só teve tempo de sair correndo para o banheiro. Depois telefonou-me várias vezes para dizer que não tinha coragem de voltar e que contava com a minha compreensão. Também parecia querer que eu lhe explicasse seu comportamento, mas a quem ele precisava fazer perguntas era o próprio corpo, através do trabalho que, justamente, estava sem coragem de empreender. A educação que recebemos, os entraves que desde cedo nos impomos para nos poupar dor e prazer, não são os únicos obstáculos ao desenvolvimento de nossas percepções. O meio ambiente contemporâneo, a arquitetura estándar, também desempenha um papel opressivo. Trabalhando o dia e o ano inteiro à luz artificial, não podemos contar com a rotação do Sol, que confere pontos de referência temporais. Além disso, já que a luz não circula e muito menos a sombra, o corpo não é mais modelado pelo contínuo e natural jogo de claro e escuro. Nosso relevo, a terceira dimensão e presença no espaço são achatados, reduzidos. A luz artificial e sempre idêntica apaga-nos, esmaga-nos, rouba-nos ainda outra prova da existência, nossa sombra. Quanto ao movimento natural do corpo em direção ao Sol, é suprimido. Com o tropismo atrofiado, perdemos uma parte do natural, da vida vegetal e animal. Atravessar um vasto hall onde todos os objetos nos ultrapassam em tamanho faz com que nos sintamos diminuídos e com a confiança abalada. Como esse espaço foi concebido com a finalidade de acelerar o movimento da multidão, a pessoa sozinha não se sente bem nele. Vê-se obrigada a modificar o próprio ritmo nesse espaço estruturado como local de passagem, que desemboca numa escada ou num elevador. A exigência de rentabilidade dos prédios modernos faz com que as escadas se situem na coluna central do edifício. Ao subir, não temos, pois, nenhuma vista do exterior, nenhum jeito de nos situarmos no espaço. Ficamos literalmente desnorteados, sem norte nem sul. Se a escada é circular, os degraus com tamanho e distância regulares, nosso olhar, avançando, não sabe nos informar se estamos chegando nos últimos degraus. É quase inevitável que tateemos com o pé ou que tropecemos antes de chegar ao patamar. E essa incerteza ou falta de jeito condicionam negativamente nosso comportamento durante a entrevista que tivermos. Os elevadores perturbam nossos pontos de referência espaciais, assim como, por causa da irritação da parede vestibular, alteram a percepção que temos do peso do corpo e da relação entre cabeça e corpo. As impressões são complexas, mas resumindo, ao começar a subida, as pernas parecem mais pesadas. No momento da parada, temos a impressão de que o corpo continua a subir antes de descer. A impressão de leveza no momento da parada é seguida da impressão de que o corpo esticou, como se a substância pesada interna se soltasse dos pés e quisesse sair pelo alto. Na descida, o corpo parece não só mais leve, como mais comprido, como se uma parte da cabeça não acompanhasse o movimento e ficasse no mesmo lugar. O essencial é que, no elevador, nossa unidade corporal é atacada e sofremos por isso um efeito psíquico desfavorável. Locais alienadores, talvez concebidos no quadro de uma política de intimidação, não deixam de ser o lugar onde temos que viver. E, apesar de tudo, queremos viver plenamente. A solução não consistirá em considerar o corpo como um lugar primeiro e primordial de nossa vida? Morar antes de mais nada no próprio corpo, saber organizar-lhe os movimentos do interior
confere-nos ao menos a possibilidade de nos libertarmos da intimidação dos espaços organizados para fins sociais. Sentir-se bem no próprio corpo não será, sobretudo, poder sentir-se, admitir, perceber e desenvolver as próprias sensações? Pôr-se em forma para as férias. O esporte, uma panaceia. Se não o praticamos, sentimos-nos culpados e decidimos que vamos começar em breve. Enquanto praticamos, sentimos-nos talvez jovens, fortes, em forma. Se, depois ficamos todos doídos, explicamos que foi por não estarmos bem preparados, ou não o praticarmos com frequência. Não vamos procurar mais a fundo a explicação do mal-estar, com medo, talvez, de encontrá-la. Numa época em que o esporte tornou-se assunto relevante, é preciso saber contestá-lo. Nenhuma prática esportiva beneficia a totalidade do corpo, exceto o andar a pé. Não estou me esquecendo da natação, esporte considerado completo e até terapêutico. Quando ao esporte nacional francês, que atinge o paroxismo com o Tour de France, podemos dizer que tem um lado simpático, evidentes vantagens ecológicas, mas que é francamente nocivo à saúde. Falemos primeiro da natação. Há pouco tempo recebi a visita de um amigo americano, titular de cadeira de antropologia, apaixonado por expressão corporal, especialista em kinexis, a nova ciência de análise da linguagem corporal. Olha aqui, disse-me, pegando na barriga, e no entanto, nado 1 hora por dia na piscina universitária, e não é de brincadeira. É com um tempo cronometrado. Você se sente bem? Muito bem, não estou doente. Ombros, nuca, planta dos pés, estou lhe dizendo, tudo vai bem. Nenhuma tensão nos músculos? Tensão? Mas você não está vendo como meu estômago estufa? Vai me dizer que não está denso. Você vai ter que admitir que uma tensão que até agora não percebeu. Mas eu já lhe disse, a do maxilar. Se os músculos da mastigação não estiverem em estado de tensão, seu maxilar estaria caído e aberto, não é? A essa tensão natural, da qual você não tem consciência, acrescentou-se no correr dos anos uma infinidade de outras tensões, também ignoradas. Olha o jeito dos seus braços. Ainda há pouco, entrara com um balanceado descontraído dos braços, tipicamente americano, e agora, parado, a rigidez dos ombros e braços, conservados bem longe do corpo. Parecia de qualquer soldado apresentando-se ao oficial superior. Expliquei-lhe isso. Começou a protestar. Pedi-lhe que juntasse os pés, que se inclinasse para a frente, cabeça para baixo, braços soltos. Faltavam quase 50 centímetros para alcançar o chão. Você está vendo? É o estômago que não deixa. Nada disso. Ele começou a transpirar. As pernas tremiam. Nas costas era como de se prever. Os músculos estavam duros como pedra. Levantou-se ofegante, mas garanto-lhe que nado diariamente durante 1 hora e contra o relógio. E contra você. Essas sessões de autocompetição são contrárias ao seu bem-estar. A água é um maravilhoso elemento de jogo. Acalma, descansa, carrega-nos e faz esquecer o peso do corpo e até mesmo as preocupações. Pode-se dizer que ela tem o poder de dissolver a rigidez, mas se você a transformar em campo de batalha, sempre acaba perdendo. Isso é poesia, disse zangado. Então vamos falar de anatomia. Na água, adotamos a posição da cobra, que para se movimentar só usa os músculos espinhais, que se inserem na coluna vertebral. Você já olhou os nadadores profissionais? Embaixo de cada braço há uma massa muscular parecida em certos casos com uma asa de morcego. É a massa do grande dorsal. Nos nadadores, esse músculo está às vezes tão contraído que empurra a ponta da omoplata para fora, fazendo uma saliência no tórax quando o braço está erguido. Bravos pela aula de anatomia, retrucou. E daí?
Daí, todos os movimentos de natação, nado de peito, crawl, nado de costas, requerem o grande dorsal e os músculos espinais. Mas, se antes de aprenderem esses movimentos, os músculos não estiverem bem alongados, bem elásticos, e é o que quase sempre acontece, a natação faz com que eles se contraiam e fiquem ainda mais curtos. Aliás, como todos os outros músculos vertebrais, quando você nada, portanto, você exercita os músculos posteriores, justamente os que não têm necessidade e que, pelo contrário, já são superdesenvolvidos em quase todos nós. E quando os músculos posteriores são superdesenvolvidos, os anteriores só podem ser subdesenvolvidos. E isso, meu caro, não é nem poesia nem política, mas sim verdade anatômica, da qual posso dar-lhe inúmeras provas, se você decidir começar um trabalho corporal. Você quer dizer que a natação, em vez de resolver meu problema de barriga, está fazendo piorar? É isso mesmo. Sugeri-lhe que não forçasse mais o corpo a fazer movimentos tradicionais e em velocidade de competição. A primeira providência a ser tomada consistia em soltar a musculatura posterior para dar ao corpo a possibilidade de encontrar uma distribuição mais justa de suas forças. Depois, seria preciso entregar o corpo à água, atento às sensações que iria ter. Pois é, através daquilo que o corpo sabe naturalmente. Antes de qualquer aprendizagem que o cérebro aprende, quanto à velocidade e à beleza de gestos, virão por si mesmas. Você não tem necessidade de relógio para saber se está contente consigo mesmo. Reishi considerava a bicicleta como um infeliz instrumento de masturbação. Mas há acusações mais graves e vamos fazê-las já. A bicicleta não tem nenhuma das virtudes terapêuticas que lhe são atribuídas. Para andar de bicicleta sem ficar prejudicado, seria preciso ter-se um corpo excepcionalmente equilibrado e robusto. Por quê? Porque a gente não pedala com as pernas, mas com as costas. Basta olhar um ciclista de perfil. Com a nuca arqueada, ele precisa levantar a cabeça para ver aonde vai. As costas encurvadas, ele faz funcionar os músculos da região lombar. Músculos já bem contraídos e incessantemente solicitados por todos os movimentos cotidianos. Por outro lado, a barriga está completamente solta. Se está duvidando, experimente você mesmo e verifique. Não adianta invocar a altura do guião ou da sela. Isso não modifica em nada o mecanismo do movimento. Assim, andando de bicicleta, você faz funcionar os músculos posteriores, que já são demasiado duros, e torna ainda mais moles os músculos da frente. Resultado, por um lado, a retração dos músculos da nuca e dos rins, e por outro, perda de tonicidade dos abdominais, com compressão do estômago, que pode acarretar distúrbios digestivos, frequentes nos ciclistas profissionais. Se você insistir, sempre para seu bem, acabará adquirindo também crispações nos punhos e mãos. Aliás, quase sem exceção, esportistas e dançarinos deformam o corpo, às vezes de forma monstruosa, porque dele só têm uma consciência parcial. Por não conhecerem a interdependência dos músculos e seus antagonistas, por não saberem usar os músculos mais apropriados ao esforço, vão retirando forças de onde podem. Forçam-se e forçosamente machucam-se. Forçar-se, ultrapassar-se é, aliás, a habitual regra do jogo. Seja para ganhar do rival, seja para bater seu próprio recorde. Lutar para o esportista significa quase sempre punir-se. O que se pode fazer? Se até os campeões não conseguem resolver, a solução não é acabar com o esporte, mas sim começar do começo. Começar com o corpo e não com o esporte. Antes de praticar um esporte que é preciso adquirir inteligência muscular, sensorial, respiratória, sabendo usá-la diariamente e não apenas nas férias. Em vez de fechar-se dentro de gestos transmitidos, de aceitar o adestramento,
é preciso deixar ao corpo e ao cérebro a possibilidade de inventar os movimentos apropriados. Desse modo, você vai descobrir uma aptidão a todos os esportes, que não abandonará desde a juventude até a hora da morte. Em qualquer atividade, o corpo vai obedecer-lhe, sem depois reclamar. Quanto mais fraco for o corpo, mais ele manda. Quanto mais forte for, mais obedece, dizia Jean-Jacques Rousseau. Recentemente eu observava um grupo de esquiadores desembarcando na estação de esqui. Com as costas encurvadas, o pescoço enterrado nos ombros, os joelhos se esbarrando a cada passo, ou com um andar de pata-choca, para evitar que os joelhos esbarrassem. Diante de tais vícios de forma no simples andar, fiquei me perguntando como iam conseguir equilíbrio na hora de descer a pista. Aliás, nem sempre conseguem, mas às vezes sim. Não um verdadeiro equilíbrio, mas um equilíbrio desarmônico, precário, que custa caro a todo o organismo, porque é feito de múltiplas compensações musculares. São justamente esses esquiadores que conseguem atingir grande velocidade e realizar provas clássicas, que mais tarde sofrerão muito de cansaço e de rigidez dolorosa, coisas, aliás, consideradas normais. Ficarão até orgulhosos, com a dor que vai lhes parecer um recibo por tanta energia gasta. E, quando as contrações musculares definitivamente instaladas trouxerem dores vertebrais e articulares crônicas, eles nem vão desconfiar da procedência. Dirão que ficaram doentes, mas a gente não fica doente, a gente vai ficando aos poucos, durante anos de abuso e inconsciência. Pratiquei 19 esportes, proclamou com ar de desafio uma senhora de 50 anos. Parecia que ela vinha me procurar para acrescentar uma 20ª especialidade, a panóplia. Tenho artrose na nuca, explicou-me, é da idade. Não a contrariei, mas pedi que se deitasse de costas. As costelas empoladas davam pena. A caixa torácica estava endurecida, como se não conseguisse expirar o excesso de ar que havia sido forçada a inspirar durante toda a vida. Os pés rígidos como os de uma estátua, o queixo espetado no ar, parecia ter se fixado na atitude de quem se ultrapassa a si mesmo. Pedi-lhe para afastar o 5º dedo do pé. Nada. Pedi que afastasse cada dedo do pé, um do outro. Não conseguiu mexer nada. Pareciam dedos postiços. Desconcertada e desconfiada, perguntou que diferença fazia que ela conseguisse ou não mover os dedos. É verdade que esses movimentozinhos parecem não ter importância. Expliquei-lhe que a partir dessa paralisia dos dedos do pé, sobretudo quando o 5º e o 1º não conseguem afastar-se do eixo do pé, podemos verificar a rigidez e a deformidade da perna. A partir daí, podemos subir por todo o corpo, pois uma coisa é ligada à outra. A nuca é responsável pela perna, a perna pelo pé. Agindo sobre o pé, estaremos agindo sobre a nuca. A esportista sentou-se e, com as pernas esticadas no chão, olhou para os pés, como se os visse pela primeira vez. Acho que nesse instante compreendeu muita coisa de um corpo que, sem perceber, usara mal. Ousei dizer-lhe que estava enganada ao atribuir a artrose da nuca à idade. Nunca é o tempo a causa do enrijecimento, mas sim o uso inadequado do corpo. Propus-lhe um trabalho lento e regular, através do qual ela pudesse ficar à vontade, e assim não procurasse forçar o corpo a obedecer-lhe. Pareceu bastante abalada e ficou de telefonar mais tarde para resolver o assunto. Nunca mais a vi. Recomendou-me a vários jovens atletas que vieram procurar-me, mas pelo jeito ela mesma não teve coragem de questionar o corpo, nem a própria vida. Às vezes, quando me lembro dela, penso que foi pena. Nunca é tarde demais para oferecer ao próprio corpo um descanso. Exige uma certa humildade, mas a gente é altamente recompensada pela alegria do movimento que se tornou correto, pelo renascimento das sensações,
pelo corpo que se vê enfim livre para viver a vida de verdade. Qualquer distúrbio da capacidade de sentir plenamente o próprio corpo corrói a confiança de si, como também a unidade do sentimento corporal, e cria ao mesmo tempo a necessidade de compensação, observou com exatidão Wilhelm Reich. Para compensar a incapacidade de sentir o próprio corpo, para diluir o mal-estar por vezes inconsciente que se desprende das zonas mortas, alguns recorrem à imitação. Eis porque vemos estereótipos de gestos esportivos, que são a mera imitação mais ou menos parecida de um determinado campeão. Trata-se, nesse caso, do adestramento do corpo, e não da tomada de consciência de movimentos que o próprio indivíduo teria encontrado e amadurecido através do uso, tanto do cérebro quanto dos músculos. Mas que satisfação se obtém ao imitar os maiorais? Será apenas a sequência daquela que consiste em vestir-se de esquiador? De óculos escuros, segurando os bastões e calçando esquis, a imagem que temos de nós se engrandece, fica mais bela e até mais profunda. Aliás, seja a raquete de tênis, o taco de golfe ou o florete, cada objeto nos prolonga e faz com que nossos gestos se prolonguem no espaço. Mas, se juntamos um objeto rígido a um braço sem flexibilidade, só conseguimos prolongar nossa rigidez. Quando pelo gesto imitamos alguém, tornamo-nos durante o tempo da imitação o outro, além de nós mesmos. E depois? Assim que tiramos os esquis e abandonamos a pose, ficamos sós, com as costas doídas e tristes, com o sentimento de decepção que experimenta o artista no camarim, ao tirar a roupa e maquiagem, no fim da última representação da temporada. O disfarce, a imitação, também os impomos a nossos filhos. Com o intuito de ajudar, muitas vezes os atrapalhamos, pois não percebemos o corpo deles melhor do que o nosso. Reconhecemos mal a autêntica linhagem corporal da criança, principalmente quando se trata de nossos filhos, porque não sabemos decifrar as mensagens de nosso corpo. Censuramos nossos gestos e atitudes e recusamo-nos a vê-los no outro e, sobretudo, em nossos dobles. Não exigimos das crianças que sejam fiéis a si mesmas, mas sim a imagem que escolhemos para elas e que lhes impomos. Se essa imagem fosse fixa, ficaríamos felizes, pois vivemos dizendo à criança: fique quieto. Mas para a criança, mexer-se é necessidade tão fundamental quanto comer ou dormir. Disso depende também seu desenvolvimento físico e intelectual, pois o movimento, antes de tornar-se automatismo, exige coordenações neuromusculares e intensa atividade cerebral. É por isso que a agitação da criança é a busca não apenas do mundo exterior, mas também de suas próprias possibilidades. Quando punimos a atividade física da criança, reduzimos-lhes o campo de experiência. Entravamos o desenvolvimento de sua inteligência e a estimulamos a reprimir a expressão natural de suas emoções, oferecendo ao imitador genial que é a criança o exemplo de movimentos reduzidos ou rígidos. Ensinamo-la a entorpecer suas sensações e a encaminhamos para o desajeitamento e a desconfiança, que lhe será difícil largar quando adulta. Esperamos com impaciência que nossos filhos saibam exprimir-se verbalmente. Encorajamo-los a falar como adultos, porque assim podem proteger-nos da verdade bruta que continuamente tentam exprimir pelo corpo. Sossegamos quando enfim conseguem, como nós, fazer a expressão verbal um véu que esconde os verdadeiros desejos, que modifica os impulsos naturais, que domina as sensações. Fale comigo, diga o que há com você. Se você não falar, não consigo saber o que está errado. Repetem os pais enquanto o filho emite sinais corporais de perigo, que lhes são imperceptíveis.
Colette observou isso com crianças na praia. Os tempos mudaram, o problema permanece. Há uma outra criança viçosa, gorducha, bochechuda e bronzeada de andar firme. Mas em compensação, quantos pequeninos parisienses, vítimas da rotineira crença materna. Ah, como o mar faz bem para essas crianças. Lá estão as coitadas, seminuas, com uma magreza nervosa, joelhos enormes, coxas de grilo, barriga saltada. A pele sensível conseguiu escurecer em um mês, ficando cor de charuto. Mas é só. E isso chega. Os pais pensam que elas estão fortes, estão apenas tingidas. Conservam as olheiras fundas, o rosto murcho. A água corrosiva descasca-lhes as pernas feias. O sono é perturbado por uma espécie de febre cotidiana. O mínimo incidente provoca risos ou lágrimas frouxas. Nesses infelizes que foram mergulhados em chá de fumo de rolo. Ainda não foi criada a Secretaria Federal da Expressão Corporal, o que às vezes parece iminente. Em vez de fazer esporte ou ginástica, muitos correm para a expressão corporal, disciplina ambígua que se situa numa zona entre a dança interpretativa e o psicodrama. Mas, se a priori não conhecemos o uso do corpo, se nosso repertório de gestos e movimentos só comporta uma fração de possibilidades de que o ser humano é capaz, se até agora só usamos o corpo para reduzir, trair ou negar nossas sensações, é evidente que a expressão corporal, tanto quanto o esporte, não pode passar de imitação. Compensação, adestramento. E percebemos por isso nos espetáculos ou nas aulas de expressão corporal uma espécie de travesti, uma representação melodramática requentada de ideias recebidas e, pior ainda, de emoções recebidas. Não será recebida antônimo de vivida? Em vez de imitar campeões esportivos, imitamos atores, bailarinos ou personagens, representadas em pintura ou escultura. Não, decididamente a expressão corporal praticada por adultos que têm do corpo e, por conseguinte, da vida, um conhecimento meramente superficial e rotineiro, não passa de blefe. Para fazer expressão corporal que vale a pena, é preciso primeiro tomar consciência das repressões corporais. Quanto a nova ciência procura interpretar a linguagem corporal ou a comunicação não verbal, parece bastante difícil analisar o que querem dizer os gestos ou atitudes de um sujeito, se não se sabe primeiramente do que é fisicamente capaz. Estar sentado com os joelhos, pés e palmas viradas para dentro pode querer dizer, com efeito, que o sujeito recusa as propostas do interlocutor. Mas talvez sua atitude esteja apenas exprimindo uma extrema contração dos músculos posteriores, que não lhe permite ficar de outro jeito. Pode ser que, em qualquer situação, o sujeito esteja comunicando sempre a mesma coisa. A incapacidade de usar livremente o corpo, que permaneceu demasiado enrijecido por muito tempo. Considerar a linguagem corporal sem levar em conta a linguagem verbal pode ser legítimo, mas antes de mais nada, não será conveniente conhecer os limites do vocabulário muscular? Antes de praticar esporte, antes de fazer expressão corporal, antes de interpretar os gestos do outro, antes de se considerar fracassado face ao comportamento dos próprios filhos, antes de empreender uma análise, antes de conformar-se com os problemas sexuais, falaremos disso mais adiante, há um trabalho preliminar a fazer, a tomada de consciência do corpo. Como o pintor prepara a tela e o escultor o barro, devemos preparar o corpo, antes de usá-lo, antes de esperar dele resultados satisfatórios. É o estado do corpo que, a priori, determina a riqueza das experiências vividas. O corpo lúcido toma iniciativas,
não se contenta mais com receber, aguentar, engolir. Ao tomar consciência do corpo, damos-lhe a ocasião de comandar a vida.